Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o dom da sabedoria, também chamado dom do discernimento. Esse dom da sabedoria, ele faz sentir e saborear com docilidade os mistérios de Deus. Ele é muito importante pra gente, que vive nesse mundo tão barulhento que a gente vive hoje, né? Onde que a gente escuta várias vozes falando ao mesmo tempo. De várias ideologias, de várias correntes de pensamento, né? Nas redes sociais, em tantos lugares, a gente escuta tantas vozes diferentes falando. E aí entra a necessidade da gente falar sobre esse dom. O dom do discernimento, né? O dom da sabedoria. O espírito de discernimento. E aí dá pra gente puxar um gancho aqui e voltar numa coisa que a gente chegou a falar no episódio número 38 do nosso podcast. Lá atrás, né? Tem um tempinho já. E lá a gente falava sobre o super-homem, né? Superman. E pensando, dá pra fazer uma ligação entre o super-homem e aqui, esse dom. O lance é o seguinte. A gente viu, né, lá, que o super-homem ele tem vários poderes, né? A gente sabe. Para quem conhece, né, as histórias, quadrinhos, os filmes, os desenhos animados, e tu consegue entender que ele tem a capacidade de voar, ele tem visão de raio-x, tem super força, mas tem um poder específico que a gente falou no episódio 38 e que encaixa aqui também, que é a super audição. O super-homem ele tem capacidade de conseguir ouvir vários sons, né, e várias vozes em distâncias muito grandes, né? E aí, quando ele estava no processo de desenvolvimento do poder dele, quando os poderes dele estavam surgindo, ele começou a ter uma sensibilidade tão grande, mas tão grande para escutar as vozes, que ele precisou aprender a controlar, a treinar a concentração em meio a tantas vozes que ele estava escutando, né? Porque chegou a tal ponto que o tanto de quantidade de barulho chegou a fazer mal para ele, né? E ele não estava conseguindo, precisou se esforçar para treinar, para se acostumar a concentrar naquela voz, naquele som específico que ele quer ouvir. Meio que diminuir um pouco a sensibilidade em relação aos outros sons e só usar isso quando precisasse, entendeu? Essa que é a ideia. E aí, pegando o gancho nisso, vem o lado também do discernimento, que é esse dom do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele nos conduz a ouvirmos a sua voz, a experimentar e saborear cada inspiração que a gente recebe, né? Para saber se realmente isso vem de Deus ou não, né? Se isso é algo bom pra gente ou não. E aí, a gente pode pensar assim, que cabe um treino, né, aqui. Mas não só um treino considerando apenas o esforço humano, porque a gente não consegue nada nesse sentido por forças humanas. A gente precisa da ajuda de Deus. Porque Deus ele está do nosso lado, ele quer nos ajudar. E nesse sentido ele pode nos ajudar nesse treino, né? No sentido de buscar, se acostumar a sempre pedir ajuda para ele, para entender se aquela inspiração vem dele ou não, se aquilo vai fazer bem pra gente ou não, se é da vontade de Deus para nossa vida ou não. E aqui a gente pode lembrar lá da leitura que se encontra na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1, onde o São João ele nos orienta assim: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. E aqui
a gente consegue pensar nisso. A gente precisa experimentar, saborear, parar um pouco para analisar se as inspirações, se aquilo condiz com a nossa fé, com a nossa crença, com os nossos valores, né? Tudo isso precisamos nesse sentido desse discernimento, dessa sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. E aí entra também um outro ponto que a gente encontra no portal do youcat.org. A gente vai colocar também, né, alguns links aí embaixo, né, para ajudar também a procurar, né, se quiser aprofundar um pouco mais sobre isso. Lá a gente encontra uma sugestão de um hábito que muitos cristãos já vivenciam, né, já vivem com relação à questão do discernimento também. E que vale a pena a gente praticar. A ideia de que toda vez quando alguém pedir alguma coisa, perguntar se a gente topa de fazer alguma coisa, né? Seja tomar alguma decisão, né? Por aí vai. Dizer meio que assim, deixa-me rezar, pensar sobre isso por uma noite. Então poderei fazer o julgamento. Tipo, nesse sentido assim, antes da gente tomar qualquer decisão, a gente precisa rezar sobre essa decisão, pensar nela, né? E com a ajuda de Deus, né? A gente conseguir tomar a decisão da melhor forma, seja dizer sim, seja dizer não, seja dizer deixa para depois, entendeu? Tudo isso a gente precisa de fazer junto com Deus. E uma coisa é certa, com a ajuda do Espírito Santo, pedindo para Ele o discernimento, o entendimento sobre aquela situação, rezando junto com Ele, meditando aquela pergunta, aquela situação, a gente consegue fazer uma escolha mais assertiva, né? Aos olhos da nossa fé cristã. A gente consegue tomar decisões mais sóbrias, no sentido assim de que a gente toma a decisão pesando, né? Aquilo que a gente acredita, quais são os nossos valores, né? E se aquilo vai fazer bem pra gente ou não, de uma forma mais consciente, entendeu? Para que assim a gente tenha menos riscos, né? De ter algum problema. Mas uma coisa é certa, se realmente vem de Deus, vai só fazer bem. E aí precisa a gente ter essa intimidade com o Senhor, né? De rezar, de pedir ajuda sempre, por aí vai. Mas aí tá. A gente falou sobre esse discernimento, né? Mas antes da gente ter esse discernimento, ter essa sabedoria, para a gente conseguir ter essa sabedoria, né? Viver esse dom, desenvolver esse dom, a gente precisa pensar também em um outro ponto específico, que é o seguinte, para a gente conseguir discernir, a gente precisa de ter um conhecimento prévio para conseguir tomar as decisões com sabedoria. Ou seja, para a gente fazer escolhas, a gente tem que ter meio que como se fosse um conjunto de conhecimentos, não é meio, não, é isso mesmo, que vão servir como base para a gente conseguir analisar melhor aquela decisão, aquelas situações todas. E aí entra o ponto que o Espírito Santo, ele não dá para a gente novos ensinamentos, como Jesus Cristo mesmo já disse. O Espírito Santo, ele nos lembra dos ensinamentos que nós recebemos de Jesus, de Deus através dos profetas também, né? No momento certo, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar, ele vai nos ajudar, nos orientar, né? Com a ajuda dele, aí ele vai nos conduzir a lembrar daquilo que a gente já recebeu de ensinamento. E aí entra a nossa busca por conhecer Deus. Ser sábio, aos olhos de Deus, né? Aos olhos da nossa fé cristã, é ser alguém que busca conhecer Deus. E aos poucos, conhecendo Deus,
vai conseguindo ter sabedoria, desenvolver essa sabedoria, né? Deixar o Espírito Santo dar esta sabedoria para conseguir fazer os discernimentos, fazer as escolhas certas. E aí, a gente precisa desse conhecimento de Deus, conhecer a Deus, para entender que ações estão ligadas à vontade de Deus, dele, né? E as que não estão ligadas à vontade de Deus, para a gente conseguir fazer essa escolha, ponderar direitinho. E aí, ele nos deu os mandamentos, que são as orientações para a gente seguir, né? Os 10 mandamentos, né? E aí, quando a gente segue eles, a gente aprende mais sobre o que Deus gosta e o que vai nos fazer bem. E não só bem para a gente, mas para as outras pessoas também. E também seguir as orientações da igreja, né? E aí, um outro ponto importante nesse conhecimento, nessa busca de conhecer a Deus, é a leitura da palavra de Deus. Meditando ela, a gente tem mais conhecimento sobre o que é bom aos olhos de Deus. E a gente conhece melhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que é aquele que, quando esteve na terra, nos mostrou como que é verdadeiramente ser santo, sendo humano, né? Quais são as práticas que a gente deve seguir, como que realmente a gente vai viver os mandamentos, como a gente vai conseguir viver aquilo que é a vontade de Deus aqui na terra, né? Em vida, né? E aí, nesse sentido, a gente é convidado a viver meio que esses pilares, né? Buscar conhecer a Deus. E buscar como? Primeiro, vivendo os mandamentos, conhecendo Ele, vivendo Ele, seguindo eles, seguindo as orientações da igreja. E o terceiro ponto é a leitura da palavra de Deus. Meditar ela, né? Rezar ela. E a gente coloca mais um ponto, que já encaixa em tudo, que precisa estar em tudo e já, de certa forma já está ligado a tudo, que é a oração, a nossa oração pessoal. Não só a nossa oração comunitária, no sentido assim, de rezar no culto, na missa, junto com as outras pessoas, não. A gente também precisa da nossa oração pessoal, desse momento de intimidade. Nessa oração pessoal encaixa a nossa conversa com Deus, a leitura da palavra, a meditação dela, essa busca pela essa intimidade com o Espírito Santo, pedindo ajuda a Ele, permitindo que Ele haja, e com a ajuda dele conseguindo entender aquilo que são as inspirações de Deus, né? Assim a gente vai cada vez mais conhecendo Deus e cada vez mais tendo mais conhecimento, né? A gente vai conseguir também permitir mais que o Espírito Santo ele age em nós e nos ajude a tomarmos as melhores decisões segundo as inspirações dele. E assim, permitindo, né, a gente entender, experimentar e saborear as coisas de Deus, as coisas divinas, para poder julgá-las retamente, da melhor forma possível. E é isso, basicamente. Portanto, a gente tem, se a gente é batizado, a gente tem esse dom da sabedoria de Deus. Agora, uma coisa é certa, todo dom precisa ser desenvolvido, ou seja, precisa ser treinado, usado, para que a gente consiga cada vez mais crescer esse dom, desenvolver esse dom e assim vivermos como Deus deseja que nós vivamos, né? Para que a gente consiga verdadeiramente sermos felizes e fazermos bem não só para a gente, mas também para as outras pessoas, né? Se você é batizado, você tem todos os dons do Espírito Santo. Agora, cabe a você buscá-los, buscar desenvolver eles e viver eles. E assim, com eles, viver a fé cristã, né? Para você que é jovem cristão, Deus abençoe muito todos vocês. Você que é jovem cristão e a todas as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui. Que Deus abençoe todos vocês
e no tempo certo a gente vai se encontrando novamente. A gente se vê no próximo episódio, quando a gente vai falar sobre mais um dom. Que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, com Deus.